Imagine uma noite envolta em nebulosas promessas, onde cada gota de chuva se transforma em um reflexo sobre a solidez de nossas escolhas. Como ser que nos sentimos quando nos deparamos com a tempestade, quando o cu escurece e tudo o que construímos se vameado? Neste documentário, Uma Noite com Jesus, A Casa sobre a Rocha, exploraremos a párábola mais emblemática de Jesus, uma histria contada em tempos antigos, mas que ressoa profundamente na alma humana moderna. Convido o VOC a se acomodar e relaxar enquanto juntos desbravamos as nuances dessa narrativa que nos ensina a construir nossas vidas em bases firmes, mesmo quando os ventos da incerteza sopram com fora. Na parábola da casa construída sobre a rocha, encontramos Liz, que voa alma da simples estrutura física. Isso se trata de criar uma moral de vida, um entendimento profundo da F e uma resposta íntima a desafios inescapáveis. Medida que avançarmos neste relato, vamos conhecer não apenas o ensinamento de Jesus, mas também as histrias de pessoas reais cujas vidas foram impactadas por essa mensagem de segurança e esperança. Desde aqueles que enfrentaram crises pessoais devastadoras a os que encontraram um refúgio sereno em meio tormenta, cada histria ilustrar de maneira vida como a F pode se firmar como a rocha em tempos de agital. Estaremos navegando por mares de vidas, buscando a luz da esperança em cada relato, testemunhando como a união entre a espiritualidade e a prática pode erguer paredes de protel contra as tempestades que todos inevitavelmente enfrentamos. Criar um abrigo em meio a chuvas torrenciais. Esse é o convite que cada um de NS recebe. E a melhor parte, que essa casa pode ser construída por qualquer um, em qualquer lugar e a qualquer momento. Assim, prepare-se para mergulhar em um mundo onde a F encontra a resiliência e onde cada gota de chuva traz uma nova oportunidade de fortalecimento. Chegou a hora de descobrir o que significa verdadeiramente construir sobre a rocha, uma liu que ecoa pelos escuros e que ainda hoje tem muito a nos ensinar. As histrias que se seguiram nos mostraram que, independentemente de quão forte seja a tempestade, a esperança e a segurança só os alicerces que nós mesmos podemos criar. Prepare-se para uma jornada que nos levar a corais e mentes, porque a casa sobre a rocha, mais do que uma simples edifical, um chamado ao IF inabalável. Noites são traiçoeiras, mas o que isso ninguém conta nos livros de história é que a maioria das pessoas, assim como nossos amigos, está mais preocupada em escolher entre queijo ou goiabada do que em edificar suas vidas sob alicerces sólidos. Neste episódio, vamos até a Judéia, uma noite tempestuosa, onde encontramos um homem com uma serenidade de dar inveja ao Dalai Lama, que acharia que o mundo estava acabando, enquanto ele simplesmente observava a caótica natureza de um jeito bem pacífico. De cara, somos envolvidos por aromas de pasto molhado e o ressoar de trovões ao longe, criando uma atmosfera que mais parece um filme de horror à la Universal nesta terra de milagres. E ali está ele, um certo Pedro, com uma calma que só aqueles que já ignoraram a conta de luz podem ter. Um homem robusto com um tijolo de barro, vestido com uma túnica, que parece ter sido feita com o jeitinho brasileiro, misturando tecido de carpete com as sobras do mercado local. Entre seus dedos, um pedaço de pão que, se for igual ao pão da vovó, precisa de no mínimo uns 10 minutos para ser mastigado. Ao redor dele, outras tropas de pastores cercam o lugar, todos tentando salvar seu rebanho de ser tragado pela tempestade, mas os dentes trincam de incerteza. Como se não bastasse, temos Maria, a vizinha fofoqueira que pensa que sabe de tudo, e ao lado, um fariseu de bigode fenomenal, que recita a Torá como se fosse
um influenciador do Instagram. Eles fazem parte de uma audiência tensa, onde cada um tentava impressionar o outro enquanto se faziam promessas de subirem na rede social dos céus. Sem saber, eles se banham nas tradições locais, como a acomodação definitiva ao lado da parede da sinagoga, onde é proibido fazer alegações sobre quem tem mais favor de Deus. Algo que faz todo o mau humor de uma fila de banco parecer um piquenique no parque. As conversas se desenrolam em um frenesi, onde palavras são jogadas como bolinhas de papel, mas há um silêncio retumbante agora. Isso é uma paz de dar inveja. A atmosfera de ironia e não sense está borbulhando para um conflito que, a princípio, parece mais uma reunião de condomínio do que uma tempestade em potencial. Pedro. Enquanto isso, acena para um cabritinho que pode ou não ser uma futura vítima de um sacrifício, enquanto ele tenta convencer os outros que estão Jevaar em um barco inafundável. O único problema é que nenhum deles sabe remar. Ele grita em sua mais profunda sabedoria farisaica: vamos edificar nossas vidas sobre a rocha, não sobre a areia. No clímax disso tudo, quando o vento finalmente grita e a tempestade chega, a resposta que esperávamos, um acontecimento glorioso, acaba por ser uma simples discussão sobre quem teria que pagar a conta pela festa em que todos foram convidados. Todos se olham, com uma mistura de aprovação e aversão, como se estivessem decidindo se devem tirar uma selfie ou não. A tensão que poderia resultar em uma cena mística se transforma em um fuxico sobre o último rolo de papel toalha que ninguém quer dividir, ajudando a fundamentar essa história, que apesar de tudo, até faz parte da história verdadeira de Jesus. Sabemos que a construção de um lar sobre a rocha, volta e meia, requer mais do que fé, requer um bom arquiteto e um financiamento que pague as contas no final do mês, com juros e condições muito bem esclarecidas, que nem muitos acreditariam. Uma culminância irônica na busca pelo sagrado nos leva à reflexão de que não importa o quanto você reze ou quanto você crie expectativas, o cabritinho, coitado, só queria um pouco de atenção. No fim, deixamos você com uma moral fake. Na incerteza da chuva, melhor esperar um milagre do que ficar pedindo ao síndico para consertar o telhado. Isso ninguém conta nos livros de história, mas os bípedes que habitavam a Terra Prometida viviam uma verdadeira montanha-russa de absurdos. Imagine um ambiente em que o cheiro era uma mistura de peixe fresco, pão recém-assado e um leve toque de incenso que parecia ter sido vendido em promoção. O sol batia forte, mas quem se importava com isso quando se tinha uma fogueira a postos para a sabedoria suprema que se aproximava, a hora da ceia. E não era qualquer ceia, era a ceia do Senhor. A tensão estava no ar, e não só porque o pregador havia prometido um milagre, mas também pela pressão que a mãe do apóstolo Pedro fazia para que todos chegassem na hora, algo tão eficaz quanto um grupo de WhatsApp com o botão de silenciar ativado. A cena era digna de uma telenovela exagerada. Pedro, o apóstolo confuso, estava tentando entender por que os peixes agora eram os novos líderes espirituais da comunidade. Ele era o tipo que sempre estava um pouco atrasado, assim como a liberdade de expressão em repartição pública. Com seus trajes esvoaçantes, mais parecendo uma vitrine de loja de roupas do que um pregador, Pedro se via entre um cardápio fixo de peixes que, ao contrário do esperado, não estavam em saladas frescas, mas sim em uma conversa profunda sobre a santidade do pão. Um cenário palpitante e surreal desdobrava-se diante de nós. Um grupo de pessoas com olhares fascinados estava reunido ao redor de uma mesa com pão flutuante e peixes que dançavam como se tivessem receio de não agradar ao chefe. Entre eles estava Tiago, o mais autoritário do grupo,
que tentava controlar a situação como se fosse síndico de um prédio onde todos teriam que se submeter às suas ordens. Ele decretou que ninguém poderia tirar um pedaço do pão até que a sua bênção fosse concedida. A pressão social era palpável, como naquelas reuniões em que todo mundo finge que entende o que o outro está falando. Ninguém tinha coragem de comer sem a autorização do líder. O absurdo tomou conta quando, em meio ao culto ao pão, surgiu um personagem peculiar, um pescador que alegava ser o verdadeiro dono do milagre. Ele entrou em cena com um sorrisão que lembrava o vendedor de tapioca da esquina e começou a vender a ideia de que o pão e os peixes eram apenas uma ilusão, parte de uma dieta espiritual tricolor, assim como a palhaçaria da política atual. Ele apresentava cada pedaço de pão como se fosse um troféu, desafiando os apóstolos a provarem a sua fluffiness. Quem precisa de gluten free quando você tem o pão dos céus? Ele exclamou, arremessando uma fatia de pão flutuante a Tiago. O clímax do evento se deu quando um dos peixes, inspirado pela pressão social e a insistência dos colegas, resolveu dar uma volta na mesa, provocando risadas contidas e olhares desconfiados. No fim das contas, a verdadeira pergunta ficou no ar. Quem era o responsável pela milagre? A resposta, caros amigos, foi um tanto anticlimática. Com um estrondo, o pão simplesmente caiu, e com ele vieram os peixes, que agiram como se tudo fosse parte do plano. Moral da história: melhor um peixe batido na mesa do que um milagre vendido na internet. A verdade é que em qualquer ceia, seja ela no deserto ou na cidade, o que importa é a conversa e as risadas involuntárias, porque quem não tem pão na mesa, mais cedo ou mais tarde, acaba com a mesa cheia de peixes. E se você não consegue lidar com a pressão, é melhor ficar de bico calado. Entre rios e mentes, o sussurro das histórias, escondidas na areia do tempo. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a verdade é que, no meio da poeira de um deserto assíduo, Jesus e seus seguidores viviam mais como um reality show do que como uma pregação. Era uma noite típica de 1000 anos atrás, em menor escala, com o cheiro de peixe seco e o som de ânimos exaltados, onde, em vez de fumaça de churrasqueira, o que pairava no ar era um aroma sutil de alfazema misturado a suor das sandálias que pisavam no barro quente da Judéia. Os seguidores, figurões com vestes brancas tão brancas que beiravam o surreal, mais pareciam figuras de uma novela das 8 do que apóstolos bíblicos. Pedro, sempre empolgado, usava um chapéu tão exagerado que poderia ser confundido com um condomínio de luxo. Seu olhar iluminado refletia a esperança de comércios florindo, enquanto Simão, o zelote, fazia um protesto silencioso contra a falta de esquina para reivindicar o seu espaço. Um pão e um peixe serviam de pano de fundo para essa comédia de erros. A grande questão da noite: quem seria mais amado pelo mestre? O que pescasse mais peixes ou o que elogiasse mais sua cabeleireira? Entre rituais de conversa, promessas vazias e um potencial concorrente no "não sou teu apóstolo", o clima era de competição acirrada. Em um determinado momento, uma onda de tensão atingiu o grupo quando um dos seguidores, numa tentativa desesperada de impressionar Jesus, decidiu fazer a mesma mágica, transformar água em vinho. Mas o que ele não contava era que o carrinho de água tinha furado, e na verdade era água com cara de fel, resultado de uma tempestade de emoções. O cenário se desenrolava como um diálogo sem fim nas redes sociais, onde cada um tentava se sobressair, mas ninguém queria sair da zona de conforto. E Jesus, coitado, estava só lá, balançando a cabeça em desapontamento, como um síndico que não consegue gerir a discórdia entre moradores. Ele se lembrou do tempo em que curava os enfermos,
Mas até isso parecia um trabalho mais fácil do que resolver esse impasse entre os apóstolos. Quando a noite parecia tomar um rumo de calamidade, eis que um pomposo mergulhador, que parecia ter saído de uma plataforma de TikTok, decidiu que era hora de uma ação ousada. Ele pediu a Jesus para deixá-lo andar sobre as águas e fazer um viral. A cena estonteante não foi o milagre em si, mas a maneira como ele escorregou em uma pedra, caindo de cara na água. Todos os seguidores desataram a rir, e a tensão evaporou mais rápido que nossas promessas de ano novo. Jesus olhou para eles com um sorriso cínico e constatou que naquelas águas turbulentas mais valia ser um crente em si mesmo do que esperar por milagres em ciranda. A moral da mensagem: na vida, mais vale um milagre bem-humorado do que 1000 promessas de perfeição. E entre os pescadores de peixes e os que buscam likes, quem não mergulha na piada desce no raso. Em uma noite aparentemente comum na Judéia, enquanto o cheiro doce de tamarindo mingua com o odor de cabras e a poeira fina da estrada, surge um espetáculo que nem mesmo os melhores cenários de teatro poderiam prever. Isso ninguém conta nos livros de história, mas sempre se tem um judeu que adora dar uma volta pelas esquinas da cidade, conversando com as estrelas. É ali que, sob uma lua iluminada por 1000 lamparinas, um grupo de cidadãos se prepara para o que ficou conhecido como a Janta de Jesus, uma verdadeira mistura de confraternização e competição de quem faz a melhor matza. O ambiente é vibrante, com sons de riso ecoando como se fossem ecos do próprio céu. O vento suave traz consigo o cheiro de pães quentes, um convite irresistível para os famintos de espírito e de estômago. Entre os participantes deste banquete celestial está um rabino que fala com os peixes, uma idosa que jurava conhecer a fórmula da água benta e um pescador que sonha em ser youtuber. Sim, você leu certo, o Facebook da época já estava em alta. Mas o que mais chama a atenção no cenário é um estandarte enorme, feito de palha, que exibia a frase "Vamos transformar o mundo com amor", e embaixo as inscrições em letras garrafais: descontos para aqueles que trazem suas próprias carnes. É claro que isso trai uma série de olhares desconfiados, lembrando muito a pressão social que acontece nas festas de final de ano, nas casas de parentes nesse Brasilzão. No centro da roda estava Jesus, com uma roupinha de algodão simples, balançando para lá e para cá como quem tem uma ideia brilhante. Mas parece que, frequentando sempre essas mesas festivas, acabou pegando do jeitinho a habilidade social de evitar a pergunta: "E você, quando vai casar?" As pessoas se empoleiravam no assunto de vez em quando. Mas você sabe que o amor tudo transforma, não é?" diz um fariseu passado na pressão, enquanto outros murmuram sobre o seu amor por Romã. As conversas se intensificam e logo voltamos a um de seus mais grandes absurdos: a figura do profeta que controla cartas. Isso mesmo, ele tinha um baralho e fazia leituras ao invés de milagres. O rabino que fala com peixes se levanta e pergunta: "E se ele não quiser nos ajudar a dar conta dessa conta no final do mês?" E isso gera uma disposição para um debate acalorado. No entanto, como isso é uma época de futilidades, tudo culmina em um monólogo extravagante sobre como seriam os filhos de Jesus, uma verdadeira discussão paralela que iria frustrar qualquer coach de vida, ao apegarem-se mais em frases de efeito do que em reflexões. A verdade é que aquelas indagações só geraram risadas e algumas promessas de que na próxima se trariam sobremesas. E quando pensávamos que tudo tinha potencial para um clímax dramático e profundo, Jesus simplesmente sugere pizza. Mas, como todo bom judeu apressado que quer garantir clientela, ele começa a listar as opções e termina fazendo uma promoção mais absurda: compre um, ganhe 2 peixes,
mais amor para a mesa. A verdade é que mesmo com toda essa mistura de absurdos, ao final, a moral da história é uma verdadeira lição do cotidiano. Quem não faz um bom feijão com arroz não se entende. E o amor, o amor é o tempero mais crítico, mas só lentamente derretido por pressão, senão acaba mal passado. Em um dia ensolarado, porém, repleto de olhares desconfiados e cochichos, encontramos a galera fervorosa que acompanha Jesus. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a verdade é que o marasmo também se instala entre os seguidores, que na sua maioria estavam ali por causa de uma promessa de pão e circo. A cena se passa em uma Galileia, muito parecida com qualquer boteco da Lapa, onde o cheiro de peixe frito se mistura ao perfume de uma tentação irresistível, o aroma de avivamento espiritual e fritura misturados com suor e poeira de estrada. O som de tambores improváveis ecoa ao fundo, como uma badalação de WhatsApp, chamando a atenção de todos para o pregador mais badalado do momento. Ao centro, o protagonista, um Jesus de sandálias marinadas, cercado por um bando de seguidores com sorrisos desafiadores e olhares de quem acabou de chegar de uma maratona de memes. Entre eles, encontramos a figura de Simão, o apóstolo mais emocionado do grupo, que se lembra de sua avó dizendo que amor é tão forte quanto feijão com arroz, nenhum deles pode passar sem o outro. Simão segura uma sogra de papel que carrega um recado dramático. Amor é sofrer, e quanto mais você ama, mais você chora. As interjeições e pitadas de dramatização transformam suas palavras em um teatro de comédia pastelão. Os rituais da época, como as bênçãos coletivas e os longos banquetes, fazem uma comparação com a mania atual de brunches que duram a tarde inteira, onde se discute a vida e se faz terapia através de goles de caipirinha. Assim, enquanto uns se emocionam e pulam com a prática fervorosa, outros apenas estalam os dedos e observam como se estivessem em um show de stand-up. No meio desse caldeirão, a tensão aumenta quando um discípulo decide que é hora de fazer uma declaração digna de novela. Senhor, eu quero amar o Senhor mais do que o pão. Bizarro é que, ao invés do clima de ovação, a plateia se comporta como se estivesse em um grupo de Facebook, cheio de haters, fazendo cara feia e sussurrando entre si. Ele tomou um pouco de sol na cabeça? A situação econômico-religiosa dos 1000 anos atrás pouco difere do que se vê hoje em dia nas filas de repartição pública, onde todos sabem que a única maneira de sobreviver é dar uma forcinha ao pedinte da vez. Para todo lado, a pressão social se intensifica e os seguidores começam a fazer promessas de amor incondicional, como se fossem produtos do dia a dia. Senhor, eu te ofereço um chamego em troca de 1000 bênçãos. Quando tudo parece prestes a desandar, o clima muda completamente. Um grupo de fariseus, em ternos brancos, entra na cena com uma seriedade digna de vestibulando na última semana de aulas, criando um clima de competição. O sussurro do drama ganha um novo nível, enquanto as interações se tornam uma verdadeira batalha de egos. A ironia do cenário, em meio à pompa da aparição teatral, transforma a situação em uma verdadeira comédia. Enquanto todos se esforçam para provar quem ama mais, Jesus, em um ataque de boas intenções, conclui que, no fundo, quem ama de verdade não precisa fazer questão de ser o mais apaixonado e que o amor pode ser como aquele último pedaço de pizza na mesa, melhor dividido do que disputado. E a moral fake dessa bagunça: quem não ama com exagero não se enfia em enrascada. Assim, fechamos o segmento com a revelação de que, às vezes, a verdadeira intensidade dos sentimentos está em saber quando ficar quieto e deixar a vida seguir seu curso.
No início da era cristã, em uma pequena aldeia chamada Nazaré, onde o Wi-Fi era o mural da sinagoga e o único delivery disponível era a mensagem de peito do pescador, encontramos a história do ilustre Jesus, que não só andava sobre as águas, mas também sobre os muitos tombos que o povo dava ao tentar entender suas parábolas. Isso ninguém conta nos livros de história, mas uma de suas reuniões mais memoráveis foi repleta de pessoas desesperadas, com cara de quem havia acabado de perder a última raquete de futebol em uma disputa no fundo do quintal. O ambiente em Nazaré era uma verdadeira paleta de aromas, um misto de suor, bastante poeira e, se você prestasse atenção, um leve cheiro de peixe apodrecido que teimava em persistir como um sogro em visita indesejada. As ruas, cheias de acidentes e de pessoas que se achavam filósofos, pareciam mais uma repartição pública, onde ninguém sabia o que estavam fazendo, mas todos tiravam uma boa vantagem em conversas de boteco. Entrando na casa onde estavam, Jesus já tinha se apossado de um banco improvisado, feito de pedras e algumas ervas daninhas, enquanto os convidados pareciam mais preocupados em se encaixar na expectativa social de um banquete do que em entender qualquer lição que ele tinha para oferecer. Olhos arregalados, sobremesas disfarçadas de orgulho e a famosa tradição do jeitinho estabeleciam uma atmosfera tensa e um tanto absurda. Ali, eles celebravam a última ceia, mas com um cardápio que variava de pão casqueto a vinhos de quinta categoria, que se confundiam com a tinta de uma parede antiga do bar. Enquanto Jesus falava sobre construir uma casa sobre a rocha, um pescador que se achava arquiteto começou a desenhar plantas no chão, gastando mais tempo tentando encher o ego do que realmente com a construção da própria casa. A cada errônea passagem da parábola, Danilo, o especialista em redes sociais da época, apressava-se em tuitar, ou seria entoar, as falas de Jesus, preocupado em bombar a hashtag Minha Casa, Minha Rocha, que logo ficou famosa entre os pescadores. No meio disso, as crianças, que eram as únicas que realmente compreendiam o recado, tentavam mastigar a mensagem como se fosse um pão sem fermento. Se houvesse algo que se assemelhasse a pressões sociais nos dias de hoje, era aquele banquete. Sentados, receberam a tarefa milagrosa de não se machucar enquanto competiam para ver quem conseguia ser o mais espiritual, como se a salvação estivesse diretamente proporcional à quantidade de açúcar no vinho. Era um desfile de muros internos e demonstrações ridículas de piedade, enquanto, do lado de fora, a chuva começava a chegar, bem a tempo de transformar a festa em um péssimo pé no chão. Com a entrada de alguns fariseus interessados em arrumar confusão, o clima de descontração se transformou em um jogo de xadrez sem peças, onde todos tentavam manter a santa paz a todo custo, evitando confrontos que poderiam levar a acusações de erros de interpretação. E assim, mais uma noite marcante se desenrolava. A luz das velas iluminava os rostos preocupados e engajados, que se esforçavam para seguir a linha da moralidade, enquanto um velho murmurava ao ouvido de outro sobre a crise de falta de azeite na cidade. Ou seja, uma excelente metáfora da vida, onde a vida, no campo, é um drama de quem faz o melhor para se manter firme na rocha, mas acaba sendo castigada pela tempestade das expectativas. E quando o clima estava mais tenso que o estômago dos convidados, misturados com o vinho azedo, servidos naquelas ânforas sem etiqueta, a virada inesperada chegou. A tempestade finalmente se abateu, mas ao invés de todos correrem para a casa, feita sobre pedra, as multidões começaram a descobrir que qualquer lugar com cobertura servia para abrigar a frustração e a dor da vida cotidiana. No final, todos ficaram tão enlameados ao tentar parecer
melhores do que realmente eram, que, quando as contas chegaram, não havia rocha suficiente para segurar as correntes de calculadoras quebradas e pessoas se abraçando desajeitadamente. No final das contas, um provérbio bem-humorado poderia resumir tudo isso. Quem não constrói uma casa na rocha, constrói na areia, e ainda assim se acha o rei da balada. Afinal, literalmente, quando a água bate, é que se vê a real condição das fundações, uma realidade das muitas noites com Jesus que temos por aí. Imagine só, uma ceia que mudaria o curso da história e, ironicamente, parece ter sido organizada por aquele amigo que sempre perde as chaves antes de sair. A última ceia. Em um jantar, com 12 convidados e um único pão, a chance de confusão era maior que a quantidade de vinho na mesa. E olha que era muito vinho. Isso ninguém conta nos livros de história, mas você pode ter certeza que os apóstolos estavam se perguntando se o garçom ia trazer mais pão ou se iam ficar, de novo, com um enrolado no talher. O ambiente tinha um cheiro característico de especiarias, e o suor do povoado, misturado a uma leve brisa, carregando o aroma do frango assado de um vizinho que não estava na lista de convidados. As lâmpadas feitas de azeite piscavam em um esforço cômico para manter as sombras mais dramáticas que os próprios rostos dos apóstolos. Pedro, sempre o exagerado, com um olhar que dizia: "Quem sou eu para comer com vocês?" João, com a expressão de quem desvendou a última edição do manual de como ser o favorito. E Judas, claramente mais interessado no dinheiro do que no pão. A oposição se institucionalizava nas 1001 formas de falhas sociais, como na fila do SUS. Em meio a tal otimismo cômico e rituais de boa educação dignos de um evento formal, o momento mais tenso da noite se aproximava a hora do tal pão. Os apóstolos não sabiam se deviam pegar com a mão ou se usavam os talheres. O dilema era real, meu amigo. Quanto mais a mesa tinha talheres, mais difícil parecia entender se a comida era para comer ou para admirar como uma obra de arte. O jeitinho estava no ar e não havia mesa que fosse confiável. O ambiente parecia recheado de ansiedade, especialmente quando um pão, heroicamente, se revelava no centro da mesa como o único item disponível entre os tantos talheres. As profissões de fé eram escandalosas e cheias de burburinho. Era como uma samedi à tarde em frente ao plenário da Câmara Municipal, onde todos falavam ao mesmo tempo, mas ninguém escutava. "Eu sou o melhor." "Não, eu sou." Assim surgia um coro de petições para que o pão não fosse dividido em pedaços pequenos, porque a pressão social pedia que cada um comesse um pedaço do pão do tamanho de uma cota de férias. Finalmente, quando a lentilha chegou à mesa, foi cortada em fatias minúsculas, mas a glória estava no pão, mesmo que ele não tivesse um talher digno para acompanhá-lo. Todo esse sofrimento e preparação para, em um ato de piada cósmica, quebrou-se em um momento de pura desordem, a revelação do traidor. Jesus, que até então era o anfitrião mais atencioso da galáxia, descortinou que tinha um traidor entre eles e deixou todo mundo sem entender como aquela vez em que disseram que o Wi-Fi ia cair na escola e todos ficaram com a expectativa. Essa revelação não levou a uma briga, mas ao mais descarado momento de sombreamento social. A crítica veio com os olhares de reprovação, um verdadeiro Twitter da época. E cada um tentando um jeitinho estratégico para se justificar: "Foi ele", ou "Não fui eu sou o que pega o pão". Como se apenas comer um pedaço do pão fosse garantir um pedaço do céu, a mesa foi testemunha das mais absurdas promessas de lealdade. No clímax do encontro, Jesus, que até então se mantinha numa calma digna de líder de torcida, pediu que todos comessem do pão
e bebessem do seu vinho uma reflexão tardia que, na verdade, estava mais para uma solução insensata, porque no final das contas, discutir quem era o mais próximo só deu lugar a uma revolução na relação com a comida e com as amizades. Dizendo que iria partir o pão, fez disso um momento de alívio cômico, enquanto tentava salvar as aparências em meio a confusões. E assim, entre jogadas de olhares desconfiados e medos infundados, a ceia terminou, não com honras, mas com o saber que na história e na vida, assim como na última ceia, quem não agarra o pão a tempo corre o risco de terminar tomando sopa na esquina. Na moral, melhor um pão grudado no talher do que uma ceia solitária. Parece a conclusão mais adequada para tanta ironia. Em uma noite propriamente divina, em algum ponto entre os anos 30 e 33 do inscrito, nos arredores do Lago da Galileia, isso ninguém conta nos livros de história, os apóstolos se encontram mais perdidos que cliente esperando o atendimento no SUS. Com suas varas de pescar nas mãos e a coragem de um peixe fora d'água, eles desafiam a tempestade do próprio medo, como quem enfrenta um domingo chuvoso sem guarda-chuva. O cheiro do mar misturado ao suor e à ansiedade paira no ar como uma feijoada que nunca chega ao ponto. Aqui estão eles, os 12 valentes, com traços que mais lembram personagens de novela mexicana. Um Pedro assemelhando-se a um bofe que não tinha ideia de que o Instagram existia. Um João com a expressão de quem tinha acabado de descobrir que seu celular não pegava Wi-Fi. E um Judas que poderia muito bem ser o primo do Zé Gotinha, sempre com uma ideia mirabolante na ponta da língua. Mas o destaque vai para Simão, o Zelote, que mais parecia um coach motivacional, tentando convencer os outros a acreditar que a Arca de Noé ainda poderia ser uma opção de abrigo. A areia sob suas sandálias estava mais instável que as promessas de político em véspera de eleição, e já que eles estavam juntos, pensaram em organizar uma votação para decidir quem ficaria com o último pedaço de pão bem à moda, como se discute na Assembleia do Bairro, ou com suas crenças balançando. Mais que um catavento em dia de ventania, os apóstolos decidiram enfrentar a tempestade, só que não da maré, mas da confusão entre saber o que era necessário acreditar e o que realmente faz bem para a saúde emocional. Enquanto os ventos sopravam, um dos apóstolos gritou que era hora de rezar, mas logo foi silenciado por outro que bem lembrava os avessos da vida, sugerindo que talvez fosse melhor erguer as mãos e tocar o céu antes de se afogar. Foi então que começaram os rituais mais insólitos, como acender incenso a quem estivesse ouvindo e repetir o mantra: sendo positivo, tudo se resolverá. Era quase uma reunião de terapia em grupo, cheia de promessas de que a nuvem de tempestade estava prestes a ir embora. A tensão aumentou e uma bolha de ansiedade crescia, enquanto cada apóstolo buscava seus próprios métodos para manter a fé, parecendo mais uma cena do Big Brother, onde todos torciam para não serem eliminados da oração. E então, quando a situação parecia insustentável e os apóstolos estavam prestes a tirar as últimas piranhas da rede, Jesus, que estava alheio ao caos, resolveu aparecer monumentalmente, qual professor cheio de paciência, em meio a uma sala de aula de crianças descontroladas. Ele perguntou de forma irônica: "E lá se foi a fé de vocês, não é mesmo?" Todos ficaram em silêncio, fazendo gestos que lembravam pessoas em crise de abstinência, um misto de vergonha e uma vontade coletiva de se esconder no fundo do barco. O clímax da história nos reservou uma virada bem bizarra. Quando todos esperavam um milagre e a multiplicação de pães, Jesus simplesmente levantou e anunciou: "Vou fazer uma omelete."
E, para surpresa geral, deu a receita. Aquilo virou uma verdadeira revolução gastronômica entre os apóstolos. Desse dia em diante, a crença se transformou numa receita secreta, que misturava fé, ovos e uma pitada de pimenta do reino. E assim, em vez de um milagre, eles criaram o melhor brunch da Galileia, na casa sobre a rocha, onde cada um poderia aportar sua dúvida na cozinha e ficar em paz. Os historiadores, em meio à sátira, lembram que essa é uma versão divertida da tempestade nas nossas mentes, enquanto muitos ainda enfrentam ondas emocionais no dia a dia. Para encerrar, a moral fake da história nos vem como um grande aviso: quem não come omelete não vê tempestade. Claro, porque no fim das contas, a fome é a maior tempestade da vida. Em uma das noites mais longas da história, sob um céu tão estrelado que poderia até ser enganosamente considerado um bom sinal, encontramo-nos na Jerusalém do século I, onde Francisco, um adorador devoto, tentava resolver um complicado dilema: como agradar a Deus e ao vizinho ranzinza, que tinha uma impressionante coleção de reclames na sinagoga. Isso ninguém conta nos livros de história, mas nessa época, cada bênção estava sujeita à pressão social mais pesada que qualquer ideia de salvação. Os rituais religiosos, recheados de preces e sacrifícios, pareciam mais uma disputa de quem chamava mais a atenção do divino. O aroma de incenso com um toque de curry e o cheirinho do pão fresco, misturados ao suor misturado, de tanto tentar agradar, parecia uma receita para a confusão celestial. Os fariseus, todos vestidos em robes excessivamente decorados e com a pompa de quem fez fama no Facebook, adoravam fazer perguntas retóricas sobre a natureza da verdadeira fé. E que ironia, porque na verdade tudo girava em torno de quem conseguia, com mais habilidade, se engajar em debates vazios. Era um verdadeiro circo. No centro da agitação, o exagerado Rabino Sadoc, cabelo ainda mais volumoso que a média de um ator da comédia brasileira, tentava explicar para os presentes a importância de rasgar o véu, não o véu do templo, claro, mas o véu da sinceridade que pairava no ar como uma nuvem de fumaça de churrasco. A fé é como um pão quentinho, ele proclamava, gesticulando como se estivesse vendendo pastéis na feira. Você precisa deixá-la fervendo. E se tiver sorte, alguma dúvida ainda pode ser assada em fogo baixo por 1 hora ou mais. Assim, a plateia, composta por sacerdotes e donos de botecos, aclamava em uníssono Amém e se lançava em rituais de adoração mais rítmicos que uma apresentação de samba, tentando ao mesmo tempo dar uma de místico. E tudo com a plena consciência de que, por trás de tanta demonstração, havia mais medo do ridículo do que de Deus. Logo, um dos devotos, Elias, começou a se contorcer no chão, imitando uma serpente, enquanto a outra metade do público parecia mais interessados no lanche, que só apareceria durante a pausa para o intervalo. O pânico se instaurou. Como unificar uma sala cheia de egos inflacionados? Literalmente, todo mundo queria estar na primeira fila do espetáculo celeste. Parece mais uma reunião de condomínio do que um culto. Alguém gritou do fundo. Isso gerou mais discussão que uma votação mal feita entre vizinhos. Então, no clímax do caos, algo inesperado aconteceu. Uma pomba branca, trazida por um apostolado que mais parecia um vendedor de cosméticos, foi solta e, em um ato reflexivo, o público se levantou, aplaudindo, provavelmente, pensando que era algum tipo de performance artística modernista. Fim do drama, tudo seguiu seu rumo tranquilo, e a verdade sobre a religiosidade virou mero pano de fundo para a próxima peça de teatro da vida. No fundo, a moral fake era clara. No fim das contas, quem não é visto, não é lembrado.
Além disso, toda boa fé precisa de uma boa dose de drama, porque o que seria de nossos rituais sem um pouco de espetáculo? Certa vez disseram: melhor um véu na cabeça do que uma consciência limpa na bolsa. Isso ninguém conta nos livros de história, mas, quando Jesus caminhava pelas ruas de Nazaré, não eram só milagre e peixe grelhado que chamavam a atenção. Entre os murmúrios dos apóstolos, havia um burburinho mais forte que uma gaivota fazendo ângulo de ataque na praia de Ipanema. Os disfarces e segredos estavam na moda, e Jesus não fez nada para evitar. Era um festival de gente com cara de quem estava ali mais disfarçada que funcionário do INSS querendo passar por idoso. Imaginemos o cenário: uma taverna com cheiro de azeite de oliva e poeira de palha, onde o chão parecia ter mais histórias de farinhas do que o próprio pão. Os discípulos, com um semblante de quem acaba de perder uma aposta de futebol, tentavam agir naturalmente, mas é claro que não estavam ninguém convencendo. Pedro, tentando parecer um pescador sério, mas com um rabo de peixe na mão, dava um show de como não segura nem o próprio balde. Já João, vestido como se fosse a Miss Israel comunal, babava a expectativa por uma selfie celestiais que ainda não existia. Ali, a conversa seguia um ritmo de um pagode em dia de chuva. Ninguém entendia nada e todo mundo achava que estava sabendo de tudo. E, como era de se esperar, no meio daquele improviso, surgiu nada menos que o famoso samurai que fazia reverências até para o próprio manto. Ele chegava na taverna, saindo de uma nuvem de incenso, como se fosse um influenciador digital. E sua missão era simples: encontrar um apóstolo que soubesse prometer o lance do milagre da multiplicação dos pães sem cair no hit do dia. Imagine a pressão. Os subterfúgios oferecidos por Jesus eram mais volumosos que a lista de tarefas de um síndico que precisa organizar os problemas do elevador. E no meio daquela tensão, um dos apóstolos, o famoso Tomé, em vez de acreditar em tudo, chegou na taverna com um ar de quem estava ali só para conferir a origem do pão. Se o pão não vier do céu, da linha de produção celestial, não vou comer. Ele bradou como se estivesse pedindo uma nota fiscal em loja de importados. E o clímax veio no instante em que um dos discípulos, achando que estava participando de uma disputa de quem era o mais crente, começou a fazer uma oração tão longa que os peixes na taverna começaram a feder. Ao invés de um milagre, ocorreu um silêncio constrangedor, seguido de um riso nervoso, que poderia ser ouvido até do Monte das Oliveiras. Assim, a taverna, que era o centro das revelações, se transformou em um epicentro de desastres e conversas em ciculado. E como se tudo isso não bastasse, no final, a maior revelação: Tomé achou o pão e 4 peixes no fundo de uma panela que recém tinha sido lavada. "Olha, milagre!" ele exclamou, enquanto todos o encaravam como se ele tivesse feito a maior das barbaridades. Não era um milagre, era o jeitinho brasileiro se materializando na forma de um jantar improvisado. E assim, entre ameaças de crises e segredos descabidos, ficamos com a moral fake. Mais vale um feixe de peixes no prato do que um milagre no céu. Em um dia claro e ensolarado do primeiro século da Era Comum, em uma cidade à beira do mar da Galileia, ninguém contava a verdade sobre os Jesus. Isso ninguém conta nos livros de história. No entanto, aqui vamos nós. Muito antes de se popularizar a expressão dar um jeitinho, Jesus e seus amigos enfrentavam o dilema de sempre onde construir sua casa sobre a rocha ou sobre a areia fofa como a ideal de vida certa. O ambiente era uma verdadeira mistura de cheiros, com alimentos à base de figos e o cheiro insólito de peixe fresco misturado ao odor das sandálias rústicas dos apóstolos. Aqui encontramos Pedro,
sempre solene e de rosto tenso, fazendo questão de se apresentar como o primeiro, como se um título pudesse garantir alguma coisa. Ao seu lado, João, o discípulo mais jovem que fingia costume ao desenhar corações em areia, enquanto olhava de soslaio para os outros, claramente ansioso para saber quem comeria o último pedaço de pão. Enquanto isso, uma horda de fariseus segurava rolos de pergaminho com olhar severo, exigindo que a verdade fosse sempre a caneta e o papel, sem espaço para interpretações criativas. A primeira cena traz o Jesus, o homem das multidões, vestido com humildade, que tinha o patrimônio de um chofer de ônibus sexto da linha 203, mas que sabia fazer truques de mágica com pães, somente para descobrir que seus melhores truques eram inúteis quando se tratava de agradar fariseus que seguiam a lei como anexo do imposto de renda. Quando um grupo de seguidores se reuniu, a situação se intensificou. A tensa discussão sobre quais milagres eram mesmo verdadeiros era como uma audiência em um cartório que precisava decidir quantas cópias da mesma certidão eram necessárias de um único milagre. Imagine o caos! Alguém pegou um pedaço de peixe e fez a tentativa de multiplicar, mas ao invés de isso se transformar em uma refeição, virou motivo de piada. O que deveria ser um evento sacro tornou-se uma espécie de reality show, onde a audiência era também parte do show. A revelação do profano e sagrado se misturou como açúcar e sal nas panelas da casa de uma avó. Mas o verdadeiro clímax da história veio quando, em um momento de tensão extrema, um peixe-gato de 5 quilos, capturado por um pedreiro e oferecido como tributo, foi submetido ao critério do sabor testado por todos os apóstolos. Jesus observou a cena com uma ironia suave, pensando: é tudo uma questão de gosto. O sagrado e o profano são como arroz e feijão, é a mistura que sustenta. No fim dos tempos, entre uma garfada e outra, surgiu a sabedoria de boteco, que ressoou pelos ventos titubeantes da Galileia. Melhor um milagre no prato do que uma promessa vazia na boca. E foi assim que a história ficou entre os apóstolos, como um eco cômico que ninguém ousou contar aos filhos nas histórias de sábado. Afinal, o que é um pouco de humor sagrado quando a conversa gira em torno do que é realmente importante? O riso quebrou o tédio, e a moral da história era clara: quem não se diverte, não se sacia, e, por favor, nada de peixe-gato na próxima reunião. Estamos na Galileia, em uma manhã de primavera, quando a brisa fresca parece carregar consigo um leve perfume de peixe frito. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a verdade é que nem todos os apóstolos estavam prontos para construir sobre a rocha. Enquanto Jesus falava eloquentemente sobre fé e estabilidade, ao fundo, um grupo de pedreiros discutia quem era o mais habilidoso, como se o serviço fosse uma competição de samba-enredo. Veja bem, a roquinha da época era o estilo de vida, acertar o jeitinho. Ser um bom pedreiro não se tratava de fazer uma fundação sólida, mas sim de garantir que ninguém caísse de cabeça na obra. Dentre eles, há um chamado João, que se vangloriava de que, com um copo de água e um pedaço de pão, poderia transformar qualquer pedra no lar dos sonhos. Seu olhar brilhava sob o sol, enquanto ele gesticulava como se estivesse em uma disputa de memes no Twitter. Os sons de martelos e risos competiam com as pregações de Jesus, que, usando sua voz de trovão, tentava desenhar a analogia perfeita entre a rocha e a fé. Mas, convenhamos, a rocha não estava assim tão firme. A umidade da Galileia não era exatamente a aliada ideal de uma boa construtora, mas todos fingiam costume. Chegado a hora da reunião dos discípulos, que pareciam mais preocupados em abrir um Insta para
documentar o projeto do que realmente entender o que era construir sobre fundamentos sólidos. O clima era de quem responde tá tudo certo, enquanto internamente o pânico imperava. Entre aperto de mão e corte de muitas costuras, um deles decidiu fazer uma oração pedindo coragem, mas o que saiu mesmo foi um "faz o que digo, não faz o que faço", que ecoou como um remix nas redes. E assim, sob aplausos surdos e olhares cúmplices, construíram uma casa que parecia mais escorregadia que uma champanhe em festa de gala. O cúmulo da ironia ocorreu quando a casa foi então levada pela primeira chuva e, em vez de se desesperar, João serenamente lembrou que a água que cai já fazia parte do grande plano divino. Numa situação típica de boteco, onde um sócio é quem entra e sai da sociedade, ele se lombra em um sorriso e diz: "Pelo menos eu tentei, não é mesmo?" Ou seja, enquanto a linha entre a fé e a lógica se embaraçava sob a pressão social e o medo do ridículo, todos aprenderam que, talvez, a verdadeira rocha fosse a amizade. Então, ao final do dia, a moral fake surgiu como um prazer culposo. O que cai é usado, o que permanece é em vão. E quem aprendeu a rir nem precisa ser sócio da rocha. Em tempos antigos, em uma terra onde a poeira flutuava como promessas não cumpridas e as cabras eram tratadas como celebridades do Instagram, havia um grupo de montes e vales onde a galera vivia sem muitos cuidados. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a verdade é que entre pões e galhos também se escondiam as maiores confusões da colheita. A cena era digna de um festival de humor. O sol escaldava e o cheiro de vinho misturado à terra fresca inundava o ar, enquanto os camponeses se debatiam entre plantar e, bem, plantar mais uma vez, porque a última safra tinha dado errado. Oi, estrondos de risadas se misturavam ao barulho de colheitas apressadas, como se o mundo estivesse em um eterno carnaval. O protagonista da história, um pescador de peixes e dúvidas, como o nosso bom e velho Pedro, tinha um jeito peculiar de lidar com a pressão social. Ele era o tipo que buscava a aprovação até dos peixes antes de lançá-los ao mar, dizendo coisas como: "Olha, se você escapar, pelo menos usei a isca certa." Enquanto isso, sua namorada, uma mulher de espírito livre e cabelo desgrenhado, que mais parecia uma goiaba podre, acreditava que podia fazer milagres com apenas um punhado de galhos e um jeitinho que só quem ama sabe usar. No entanto, o enigma maior que eles enfrentavam não era a colheita em si, mas o dilema do que fazer na audiência do Senhor. Quase como uma audiência de síndico que todos fingiam entender, mas ninguém sabia ao certo qual era a pauta. O que você faz com um pouco de fé e um punhado de galochas? Ponderou Pedro, enquanto esperava que a multidão decidisse entre 3 pacotes de batata com convicção. As pessoas se aglomeravam ao redor dele, esperando por respostas, mas na verdade queriam tanquinhos e sorrisos largos. Aí estava o conflito. Um povo que sabe mais sobre drama do que sobre a lógica da colheita. O clímax foi um encontro inesperado entre o grupo de galhos e o deus da colheita, que apareceu mais parecido com um pássaro do que com um grande líder, trazendo uma ideia inovadora. Se a colheita não vem, vista-se de galhos e dance como se estivesse colhendo. Como se o novo semideus estivesse a dizer: seja como o jeitinho brasileiro, improvise quando a vida não se apresenta. E assim todos começaram a balançar os galhos e a fazer suas coreografias estranhas, trazendo uma nova luz aos dilemas que antes pareciam tão pesados. A conclusão, na verdade, essa verdadeira sabedoria da colheita e do alecrim, quem não dá uma de doido, na hora certa, acaba arrastando a colheita nas costas. E lembre-se, quem não balança os galhos não colhe nunca. No final,
todos esqueceram do medo do ridículo e aprenderam que a vida é para ser dançada e, mais importante, colhida, mesmo que às vezes pareça um pé no saco. Se você acha que a história de Jesus é feita só de milagres e conversas sérias, prepare-se para um choque de realidade, porque isso ninguém conta nos livros de história. No meio do deserto árido da Galileia, entre as árvores de oliveira e a poeira no ar, as pessoas não apenas buscavam a salvação, mas também um jeitinho de garantir a melhor posição na fila do milagre. Aqui, um homem com um manto surrado e barba emaranhada gesticula de forma exagerada, como se estivesse tentando espantar moscas e também a pressão social de sua própria multidão. O cheiro é uma mistura de suor, poeira e algo mais, talvez um pouco de pescados apodrecidos. O cenário é surreal. Um grupo de pessoas, algumas com paletós improvisados feitos de folhas de figo, numa audiência, onde o único quesito de julgamento parece ser quem consegue elevar mais a voz sem desmaiar. À frente, Jesus, o superstar desse espetáculo, usando um manto branquíssimo que brilhava à luz do sol, como se prometesse a todos uma noite de glória e milagres. Mas talvez, mais uma vez, ele só quis criar uma casa sobre a rocha para evitar as enchentes de expectativa. Enquanto isso, a tensão aumenta ao redor de um misterioso recipiente que alguns afirmam ser o vinho da vida e que outros, por sua vez, achavam ser apenas um bom vinagre. A batalha de ídolos se instala e o puxa-saco do dia tenta convencer um pouquinho de cada um que a fé é como uma maratona de risadas. Quem sorrir mais leva o prêmio. Os sussurros diante do recipiente vão de afirmações profundas sobre a essência da crença a debates acalorados sobre o valor de uma boa caipirinha. Aqui a confusão é a regra, e o pastor que tenta intervir na bagunça acaba se perdendo entre os pedidos de bênção e um solo de palmas que mais parece uma disputa para ver quem finge costume melhor. E na hora da virada, quando tudo indicava que alguém cairia em prantos, a revelação bombástica. O vinho não era só um vinho qualquer, mas um dos melhores, revelado na famosa técnica do espirro, que Jesus, ironicamente, havia aprendido com um velho e sábio rabino que provavelmente nunca soube que teria uma noite de celebridade. Este momento misto de histeria e risada genuína transforma a cena numa batalha entre fé e a desconfiança em um dilema eternamente cômico. O que vale mais, o milagre ou o papo furado sobre o milagre? E num desfecho digno de palmas ensaiadas, a plateia se dispersa, deixando um rastro de risadas e pouco convencidas cliques de palmas, enquanto o eco da máxima ressoava no ar entre os candidatos a velejadores da fé. Quem se contentou apenas em acreditar não se esqueceu de levar a garrafinha com a essência do milagre. Como uma extensão cômica desta narrativa, cabe a pergunta: se em todas as noites há algo a ser aprendido, talvez seja a transformação do trivial em extraordinário. E assim se pode concluir: mais vale a fé de quem se molha que a dúvida de quem se afasta. Ah, e se tiver caipirinha para dar, melhor ainda. E assim, ao longo desta noite iluminada por histórias de ensinamentos e lições atemporais, percorremos os labirintos da confiança e da fragilidade, do que é firme e do que se dissolve ao peso da chuva da vida, enquanto nossos personagens enfrentavam as tempestades que sempre chegam. Nos lembramos que a verdadeira segurança não reside em materiais ou em edificações grandiosas, mas na sólida fundação que se constrói através da fé, da esperança e da experiência compartilhada. Observamos juntos a jornada de desafios dos que escolheram a rocha como seu terreno seguro, escapando não apenas das incertezas externas, mas também dos medos internos. Nessa troca de olhares e sorrisos,
onde cada história se revela uma parte do todo, percebemos que a aceitação, talvez, seja a ferramenta mais poderosa que temos para moldar os nossos dias. Neste jogo entre a resistência das chamas da adversidade e a delicadeza das inspirações divinas, somos convidados a refletir sobre a importância de como nos colocamos frente às tempestades que se formam tanto no céu como dentro de nós. Nossos heróis nos ensinam que a estrutura que mais suporta não é sempre a mais elaborada, mas é feita de amor, paciência e convivência. Assim, enquanto nos preparamos para fechar os olhos e repousar sob o manto deste aprendizado, deixemos uma frase ecoar em nossa mente. Cada gota de chuva que cai é um convite à introspecção, uma oportunidade de reconstruir sobre a rocha um lembrete de que a verdadeira casa que habitamos é feita não de tijolos, mas de fé e solidariedade.